Bom, boa noite a todos, a todas. Vamos dar início, então, a mais uma reunião pública aqui do nosso Centro Espírita Amor à Verdade, mais uma live, né? Porque nós ainda estamos, infelizmente, nesses tempos de pandemia, e como é tradição lá na nossa casa espírita, nós iniciamos com a leitura de uma página e uma prece. Então, eu vou fazer a leitura aqui do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, uma página para iniciarmos, então, a nossa reunião de hoje. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, ensina a filosofia popular. Isto é um convite ao comedimento, a uma posição sem extremismos. Toda vez que te apaixonas e tomas uma postura exagerada, cometes os mesmos erros que censuras nas outras pessoas. O meio-termo em matéria de discussão é uma situação ideal. Não por comodidade ou medo, mas porque desconhece a questão na profundidade que ela exige. O comportamento equilibrado se revela nos momentos em que são tomadas as decisões e assumidas as posturas. Bom, então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso mestre e nosso amigo incondicional, nosso grande médico, e pedimos, Senhor, nesse momento, um amparo e as bênçãos para a nossa reunião da noite de hoje, que ela transcorra num clima de muita paz, de muito aprendizado, de muita troca de experiência, e que as energias produzidas aqui nesse momento, somadas com cada um daqueles que estejam em sintonia com o nosso trabalho, com as vibrações dos nossos amigos espirituais, possam alcançar aqueles que mais necessitam, aqueles que estejam passando por grandes provas ou grandes expiações. Em particular, pedimos por esse momento de pandemia, onde muitos irmãos e irmãs estão sendo atingidos, estão no CTI, nos hospitais, ou mesmo nos lares, precisando do recurso espiritual, do recurso da medicina espiritual e dos recursos médicos também. Que a tua misericórdia possa envolver a todos, sensibilizar os nossos governantes e a toda a humanidade. Que as tuas bênçãos, então, se passem junto a cada um de nós. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, junto à doutrina espírita, compartilhando contigo esses ensinamentos. Muito obrigado, que assim seja. Bom, gente, então nós vamos dar início ao nosso tema de hoje, que é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é um dos livros das obras básicas, e o item é o item 9, cujo título é A Cólera. É um tema bastante sugestivo, né? Atual, e que envolve a todos nós, porque todos nós temos os nossos momentos de cólera, né? Não digo assim de ódio ou de violência, mas aqueles momentos assim, de descontrole, né? Todos nós passamos por isso. E qual é a raiz desse sentimento, né? Eu estava fazendo uma reflexão e pesquisando algumas questões, e o que a própria doutrina espírita nos fala é que a raiz deles está pautada assim na nossa condição evolutiva. Nós ainda somos espíritos imperfeitos que trazemos de outras existências várias tendências negativas e até de outros reinos da natureza, né? Porque nós passamos por vários reinos, né? Principalmente o reino animal, onde os instintos, né? Os sentimentos primitivos ainda estão muito exacerbados, e nós trazemos essa herança do passado. E, ao longo da história da humanidade, nós vemos quanto que a humanidade já vivenciou momentos de cólera, de ódio, de guerras, né, de destruição, e nós, muitas vezes, fizemos parte de tudo isso, mesmo que não fôssemos atores assim, principais, mas como apoiadores ou numa atitude de indiferença. E hoje nós ainda estamos lutando conosco para superarmos, né, esse sentimento. Então, aqui no Evangelho, um espírito protetor, né, eu vou ler aqui alguns trechos de uma mensagem de um espírito que se diz espírito protetor em Bordeaux, 1863, e que ele fala assim, ó: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão.
pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam da contrariedade de muitas vezes pueris, que decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Então, aí fazendo uma leitura, assim, analisando também um pouco mais profundamente, né, até esse texto, essa questão da puerilidade, né, dessa questão aqui que tem a ver com as nossas fases anteriores do desenvolvimento, a nossa infância, né? Muitas vezes a gente vê a criança, né? A criança, quando é contrariada por algum motivo, ela fica naquela atitude de pirraça, que a gente chama, né? De rebeldia, e chora, se esperneia e tal. E muitas vezes se nós não elaboramos esse comportamento de uma forma adequada, nós também vamos refletir esse comportamento na vida adulta, vamos trazer esse comportamento para a vida adulta, e quando formos contrariados, muitas vezes, a gente não vai ter aquele equilíbrio de lidar com aquela situação de uma forma mais madura, como Joana de Ângeli nos fala, né? Então, isso nós precisamos estar atentos. Aí ele continua aqui, ó. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedece. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, o homem colérico ele age de uma forma impulsiva, né? Sem controle, muitas vezes, né? Quebrando os objetos, muitas vezes agredindo até certas pessoas. A gente vê até muito isso em situações de trânsito, né? E em outras situações, até no dia a dia dentro dos lares, né? Bom, quais são as consequências dessas atitudes, né? A pessoa mais prejudicada é aquela que comete o ato, né, de desequilíbrio, né? Aí eu coloquei aqui, eu relacionei, por exemplo, que compromete a própria vida, né? A vida física. Aí eu peguei aqui um trechinho do livro Homem Integral, da Joana, onde ela fala sobre as consequências assim do sentimento de cólera, né, para cada um de nós. Ela coloca assim, ó, os danos que a cólera proporciona ao psiquismo por destrambelhar a delicada maquinaria que exterioriza o pensamento e manter a harmonia do ser, torna-se de difícil catalogação. Simultaneamente, advêm reações orgânicas que se refletem nas funções hepáticas, digestiva, circulatória, dando origem a futuros processos cancerígenos, cardíacos, cerebrais. Então, gente, aí é a primeira situação, né, as consequências até a nível orgânico, né, desse sentimento de cólera, de ódio, que pode lesar, né, e pode levar a doenças cardíacas, problemas, o próprio câncer, né, o AVC. Então, temos que ter essa atitude de prevenção e evitarmos esses extremismos, né? Bom, o outro aspecto que eu coloquei aqui é de respeito, por exemplo, que traz consequências negativas para aqueles que nos cercam, né? Então, por exemplo, nossos familiares, nossos amigos, muitas vezes isso faz com que haja rompimentos de vínculos de afeto, né? Muitas vezes levam a atitude de solidão, as pessoas não querem ficar próximas de uma pessoa que age sentimento de cólera constantemente, que não respeita o outro. Então, essas consequências, né, a longo prazo, vão deteriorando as relações sociais. Então, isso é um risco também muito grave para a nossa sociedade, né? Bom, um outro aspecto que pode levar um indivíduo a uma situação extrema, né, por exemplo, de agressão, né, ao outro, de ele cometer um ato insano, né, como a gente já viu algumas vezes em situação de trânsito, né, o indivíduo pega uma arma. E hoje a gente tem um alerta aqui, o cuidado, né, com essa liberação das armas, que nós
devemos ser contra, porque quanto mais armas estiver circulando, em circulação, maior é o risco de uma atitude insana, de um momento de reflexão, o indivíduo comete um homicídio, se compromete ali pela existência inteira. Independente, até que ele tenha uma posição social, porque a gente sabe que as consequências do homicídio, de um ato de violência, ela atinge a todos, até o bandido marginal que está ali agindo, né? Ou aquela pessoa de um cargo dentro da hierarquia social. Então, essa atitude é um perigo, né? Que pode comprometer. E sem levar em conta que um estudo que mostra, né, que, por exemplo, as causas do suicídio, né, é quando o indivíduo transfere essa cólera, essa raiva para dentro de si, para si mesmo. Então, ele comete um ato impensado, né, do suicídio, porque ele não consegue lidar com a própria raiva, com a própria cólera diante da vida, diante de uma frustração, e ele acaba cometendo um ato que também, infelizmente, nós sabemos por estatísticas, né, que tem aumentado muito o número de suicídios, né, e temos que ter esse cuidado. Tá? Então, agora, como lidar com essa questão? Né? Como eu falei, que é algo que está intrínseco a nós, né, como espíritos que somos, mas que podemos seguir as diretrizes que a doutrina espírita coloca, né? Particularmente, eu gosto muito de seguir a linha da Joana de Anjos, a própria psicologia transpessoal, que fala da importância de estarmos avaliando o nosso próprio comportamento, para sabermos o quanto nós trazemos de cólera em nós. Né? Porque o outro, veja bem, é importante a gente ver, tentar ajudar o outro, mas cada um vai responder, vai dar conta de si. Então, nós temos que tentar ver nós, como nós estamos em relação, né, a essa situação. Né? E aí voltamos, né, nessa questão que parece algo assim repetitivo, mas é uma lição que nós temos que repetir, porque é o caminho que a espiritualidade nos dá, porque essa questão que eu quero trazer é a questão do autoconhecimento, né? Que está lá na questão 919, é algo tão importante que está dentro do Livro dos Espíritos. Foi um espírito que participou da equipe do Espírito da Verdade, né? Que é Santo Agostinho, que foi um líder religioso católico, né, e que nos traz essa diretriz, né, junto com Sócrates, que já trazia como filósofo, né, que viveu entre nós aqui, e que nos traz essa diretriz, né, do autoconhecimento. Porque, através do autoconhecimento, nós vamos perceber como é que estão as nossas atitudes de cólera ou de outros desequilíbrios, né, de depressão, de medo, de angústia, né, de inveja, de ciúme, por aí vai. O autoconhecimento é a chave. Né? E como a gente também volta a falar que só o autoconhecimento por si ele não vai levar à mudança, ele vai favorecer o processo de mudança, e a mudança ela vai vir através da reforma íntima. A reforma íntima, a reforma interior, é o complemento, onde nós, através do esforço, né, da mudança, nós vamos conseguir superar esses sentimentos primitivos, esses comportamentos impulsivos. Né? E aqui, buscando no Evangelho, né, com continuidade aqui, nós temos uma colocação que agora vai ser do espírito Hahnemann, em Paris, de 1863, dando continuidade a esse tema. Ele coloca aqui, no item 10, segundo a ideia falsíssima de que ele não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforço para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus, né, ou ao próximo, né, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Então, aqui aí também um outro aspecto a ser levado nesse processo do autoconhecimento da reforma aí, que é a questão das defesas, que muitas vezes nós colocamos. A culpa é do outro, a culpa é de Deus, e tal, e a gente não assume aquela tendência interna do espírito. E está aqui também,
aqui, ó, aqui dando continuidade no item, no outro parágrafo do item 10, ó, não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera, a persuasivo de que um espírito pacífico, ainda que num corpo belicoso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando, né? Então, não dispondo de um organismo próprio para lhes secundar, a violência, a cólera tornar-se concentrada, enquanto no outro será expansiva. Então, não é o corpo que dá a cólera é do espírito, é algo intrínseco, né, da essência espiritual, que precisa ser modificada, educada, né, que aí o processo educativo que a doutrina espírita também ressalta muito, né, esse processo educativo, porque a pessoa fala assim, eu tenho essa característica de cólera porque meu corpo é assim, isso é algo do meu cérebro e tal, e não é bem assim, é algo que é da essência do ser espiritual, né, e que ele precisa se conhecer, fazer o esforço, utilizar a vontade, né, que é algo assim que nós precisamos vamos dizer assim, utilizarmos, né, com mais frequência, né, para podermos modificar, né, porque muitas vezes o que falta em nós é essa vontade, como os próprios espíritos colocam. E é uma lei, é uma tendência a essa evolução, é uma lei, a lei do progresso. Todos nós vamos chegar a essa evolução, né? Bom, e muitas vezes, né, um ponto assim, que eu quero trazer, que é importante, que nós não vamos conseguir sozinhos, né? Isso é um fator que aí entra o combate também ao orgulho, né? E a pessoa tem que ter um pouco de humildade de buscar ajuda. E aí, mais uma vez, né, nós temos o movimento espírita, as casas espíritas que oferecem, né, um suporte e deveriam oferecer esse suporte para ajudar as pessoas que estejam passando por algum momento de desequilíbrio mais diversos, né? Então, nós temos, por exemplo, o acolhimento fraterno ou atendimento fraterno, né? Onde a pessoa vai poder ter uma escuta. E agora, devido a esse período da pandemia, o atendimento presencial foi cortado, né? Ele foi transformado num atendimento online, né? Devido, né, a esse período. Nós temos o tratamento espiritual em si, né, que é o da desobsessão, porque muitas vezes, isso aí é um fator que aí também nós não podemos colocar assim, a culpa nos obsessores, né, vamos dizer assim, na influência espiritual negativa. Mas essa influência ela passa a existir muitas vezes porque o indivíduo ele tem uma tendência a ser agressivo, né, a se polarizar, e ele vai atrair espíritos que estejam nessa faixa vibratória. Então, a partir do momento que o indivíduo se modifique, a tendência é que esses espíritos se afastem. Então, não adianta também colocar a culpa nos espíritos, mas é um fato que, a partir do momento que haja um tratamento espiritual, onde o indivíduo que vivencia esse tipo de comportamento começa a buscar a sua mudança, né, se autoconhecer e assim, buscar esse processo de reforma íntima, paralelamente à espiritualidade, nossos amigos espirituais, as equipes que atuam nas casas de espírito, começarem também a doutrinar, orientar esses irmãos em desequilíbrio, que muitas vezes viveram conosco lá no passado, como eu falei inicialmente, né? Eles muitas vezes ficam ali tentando se aproximar e reforçando esse comportamento. Então, nós precisamos buscar esse tratamento espiritual, o tratamento do passe, né? E hoje nós estamos procurando fazer o tratamento da irradiação, da vibração, né? Nós não estamos fazendo a desobsessão direta, mas de forma indireta, através da irradiação, dos nomes, né, da vibração, né? Por exemplo, nossa casa, o SEAG, continua com as reuniões nas quartas-feiras e nas quintas-feiras, né? Que é a educação da mediunidade e a reunião de desobsessão, que é o estudo da mediunidade também, focado no tratamento espiritual. Então, nós podemos, sim, através da nossa vibração, da força do pensamento, neutralizar essas ações em desequilíbrio, né, que nós sabemos que muitas vezes estão nos acompanhando. Bom, nós temos as várias terapias, né? Hoje em dia, vários tipos de terapia. Por exemplo, eu coloquei aqui a yoga, a meditação, até a prática de um esporte pode ajudar, né? O indivíduo ter atividades culturais, de lazer, né? E a prática do bem,
que não deixa de ser terapêutico, né? A gente brinca assim, vale a prática do bem e tal, mas por quê? Você fazendo bem, muitas vezes, você vai ter que fazer esse exercício do autoconhecimento, vai perceber pessoas em situações piores do que a sua, né? Vai estar em contato ali também com os ensinamentos, da melhor forma de você falar algo para alguém, de ajudar alguém que está numa situação mais difícil, né? Então, esses recursos, todos nós podemos buscar, né? A atividade física ela tem um efeito muito interessante, né? No psiquismo, né? Você poder também ter uma atividade cultural, ouvir uma boa música, ler um bom livro, né? Ver um bom filme, aquela mensagem que vai ser passada ali ajuda no processo educativo, né? Assistir uma boa palestra, vamos trazer aí a cultura espírita, né, que hoje nós temos aí vários tipos de palestras, seminários, em peças de teatro, né, em uma série de programas na rádio, né, nós temos a nossa Rádio Rio de Janeiro, que precisa muito da nossa ajuda, nós temos TVs, a TV SEI, né, a Boa Nova, lá de São Paulo, e outras, né, web TVs, que a TV CERJ, que tem trazido uma série de possibilidades para nos ajudar nesse processo. Né? E agora que o fato de estarmos mais em casa, né, podemos assistir às lives, é uma grande oportunidade de um processo educativo. Eu estava assistindo essa final de semana uma palestra, o palestrante falou, acho que foi o Haroldo Dutra, ele comentou que essa questão estamos passando assim por uma fase do deserto, de isolamento, e isso nos favorece a um mergulho interno. Né? Esse processo ele pode nos ajudar nessa questão de estarmos mais conosco, procurando refletir mais sobre os ensinamentos do Evangelho, e até refletirmos por que tem acontecido tanta dor, né? Tanto sofrimento no mundo, né? Tem havido tantas enfermidades, e para contrapor a tudo isso, temos que ter atitudes elevadas, né? Partindo pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações do bem, né? Porque só a ação do bem é que vai mudar, né? Favorecer a mudança desse quadro. E quando a gente fala agir no bem, pode ser até a prece, a irradiação, como eu estou falando, a gente pode vibrar, né, positivamente, né, por uma pessoa ou por uma situação. Eu estava falando também sobre que a gente tem feito um trabalho com pessoas em situação de rua, aí tem gente que não tem condições de fazer, né? Uma conhecida falou, eu aprendi assim, eu não posso chegar e fazer, eu não tenho estrutura para fazer esse trabalho, aí eu pelo menos eu faço uma prece para aquele irmão que está caído ali, e já é o início, já é alguma coisa, você já está vibrando, né? Já está levando as suas vibrações para aquela pessoa ali, né? Se você tiver a possibilidade de nas suas preces no culto do Evangelho no lar, ou nessas reuniões dentro da casa espírita, né, que são online, e mentalizar, né, nos momentos de prece, aquele irmão, aquela irmã que está naquela situação difícil, já é uma ajuda, né? Mentalizar esses irmãos que estão no CTI, nos hospitais, né? E por aí vai. Então, é todo um trabalho, né? Aquela questão da corrente do bem, né? De todos nós estarmos vibrando, né? Para poder modificarmos esse quadro. E o que uma terapia que também é fundamental é a psicoterapia, né? Algumas pessoas que trazem transtorno, porque essa questão da cólera e do ódio, esse sentimento assim de desequilíbrio, eles fazem parte dentro da CID, que é o Código Internacional de Doenças, categorizado como transtorno de comportamento, né? Então, e esses transtornos, ele pode levar um indivíduo a doenças mentais, né, graves, se eles não forem superados, debelados, através até de medicamentos, aí entra o tratamento psiquiatra, do neurologista, toda uma equipe, né, muitas vezes, para ajudar o indivíduo a sair, a superar esse quadro. Porque na psicoterapia ele vai poder ser ouvido regularmente, ele vai poder fazer esse exercício de autoconhecimento de uma forma mais ampla. Porque nem todos conseguem só fazer por si mesmo, ou só, vamos dizer, dentro de um contexto religioso. Às vezes a pessoa vai precisar de uma ajuda profissional, e aí ela tem que reconhecer, né? E muitas vezes a família procurando ali ajudar e indicar para um tratamento, né? Então, é um conjunto de fatores que faz
parte aí dessa mudança e da superação desse problema da prova. Bom, eu peguei aqui, né, uma página, uma mensagem do livro Fonte Viva, do Emmanuel, né, Chico Xavier, que é aquela questão do embainha a tua espada, né? Jesus fala, soldado para embainhar a espada, né? Ou seja, ele fala que a guerra não vai levar a nada, né? Então, ele coloca aqui um trechinho que eu achei muito interessante, ele coloca assim, ó, sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desafora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo, do orgulho absoluto, que havíamos relegados à retaguarda da evolução. Então, aquelas plantações do bem, às vezes, num ato de desequilíbrio, de insanidade, você destrói todo um caminho percorrido, toda uma construção que estava sendo feita ali por causa de uma atitude, né, que não foi adequada. Isso não quer dizer, gente, que nós não devamos nos indignar diante de algumas situações equivocadas, né, mas com equilíbrio, né, respeitando o próximo, sinalizando de uma forma fraterna, porque temos o direito, temos o nosso livre-arbítrio de não concordar, né? Não quer dizer que a gente tenha que estar sempre concordando com tudo que esteja acontecendo, não. Mas também daí partir para uma atitude de violência, de agressão, de xingamento, de palavras de baixo calão contra aquela pessoa, ou aquele partido, ou aquela ideologia, isso também não é legal. Aí a gente cai na mesma faixa vibratória. E aqui, ó, um ponto interessante que ele fala, ó, depois disso, né, desse ato de desequilíbrio, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino, em breves momentos de insânia. Então, devemos ter existências expiatórias, porque se, como a página falou, da embainhar a espada, a pessoa, num ato desse, tira a vida de uma outra pessoa, comete um homicídio, ou contra a própria vida, né? A gente sabe as consequências do suicídio no plano espiritual, e até do homicida também, que vai responder diante da justiça divina, e vai ficar numa situação muito difícil no plano espiritual. Então, né, temos que refletir sobre isso, porque as consequências vão estar ali. Então, esse exercício é terapêutico, né, que todos nós precisamos, uns mais, outros menos. Não estamos aqui querendo apontar o dedo para ninguém, né? Porque todos nós fazemos parte desse grande movimento de renovação que a doutrina está trazendo. Todos nós precisamos nos conhecer e buscarmos a nossa melhora espiritual. Bom, então, gente, que Jesus então nos abençoe nosso propósito, para que possamos valorizar essa oportunidade que estamos tendo, né, de sermos espíritas, de sermos cristãos, né, e de estarmos aqui, como na noite de hoje, compartilhando desses ensinamentos dos nossos amigos espirituais. Então, nós agora vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus, a Jesus, que continue a nos abençoar, nos amparar, para que essas reflexões, essas vibrações produzidas aqui essa noite possam alcançar aqueles que mais necessitam e que nos ajude também para que possamos vencer a nós mesmos nas nossas limitações, diante das nossas dificuldades. E que não desanimemos diante dos obstáculos do mundo de hoje, que ainda passamos, mas que possamos perseverar no bem e buscarmos sempre a ajuda espiritual necessária para a devida realização, para a concretização do bem nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Com a tua permissão, então, possamos interromper o nosso estudo da noite de ascensão.